E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus exatamente no livro deste homem de Deus tremendamente usado por Deus para dar início à reconstrução de Jerusalém, começando pelos seus muros. Nós vamos ler Neemias capítulo 1, de 1 a 4. Neemias 1, de 1 a 4. Nós vamos ler juntos, de 1 a 11. Assim a gente vai fazendo aquela leitura responsiva. Eu quero convidar todos a estarem de pé para a leitura da palavra de Deus. Eu leio o verso 1, os irmãos o 2, e assim a gente vai até o verso 11. Não vamos economizar, não, vamos até o verso de número 11. E diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã. Ali um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus lábios estejam abertos para ouvir a oração que teu servo está fazendo, dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu vos pararei entre as nações. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os declaraste com teu grande poder e com teu braço forte. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Senhor,
por poder estar reunido aqui nessa noite com os meus irmãos e irmãs. Toda honra e glória seja dada ao Senhor pela oportunidade que temos de juntos louvar, orar, dizimar e ofertar, estar em comunhão e compartilhar a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, verdade que liberta, viva, eficaz, penetrante, boa para ensinar, para instruir, para corrigir. Deus amado e querido, que esta palavra ela possa atingir profundamente cada um de nós, a começar de mim mesmo, ó Deus santo, Deus amado, Deus querido, para que nenhum de nós saia daqui da mesma forma que entrou, mas impactados pela Tua palavra, possamos então impactar o mundo lá fora, em nome de Jesus. Cheios do Teu Espírito Santo, obedecendo a Tua palavra, os Seus estatutos e os Seus juízos, orando em todo o tempo, Pai, e impactando todo lugar que colocarmos a planta do nosso pé, em nome de Jesus. Fala ao coração de cada um, do mais novo ao mais idoso, daquele que está aqui, daquele que acompanha pela internet, que todos nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, o Consolador, o Guia, para que, ó Pai amado e querido, nossas vidas possam produzir aquilo que está no Teu coração a nosso respeito, a respeito de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Amados, nós já conversamos algumas vezes sobre o livro de Neemias, porque é um livro riquíssimo, de muitos ensinamentos para aqueles que pretendem construir algo, para aqueles que têm um projeto, um objetivo de vida. Nós chegamos a fazer aqui algumas quartas-feiras, estudar o livro de Neemias. O tema da série de mensagens era Reconstruindo com Neemias, e falamos sobre esse livro e os ensinamentos que Neemias pode trazer para nós. E hoje eu volto aqui a conversar, a compartilhar com os irmãos sobre o livro de Neemias, porque nós temos um grande desafio, nós temos um projeto e nós precisamos ser impactados por algo para que esse impacto e essa indignação nos leve realmente a quebrantar o nosso coração, dobrar o nosso joelho, orar ao Deus dos céus, pedir a Ele que nos ajude para que sejamos bem-sucedidos nesse projeto, nessa tarefa que nós temos para cumprir em nome de Jesus. Nós temos aqui um momento da palavra de Deus onde Neemias, servo do Senhor, ele está como copeiro do rei, cativeiro babilônico, o último cativeiro vivido pelo povo de Israel. Nesse cativeiro, Neemias estava na cidadela de Suzã, afastado de Jerusalém, como copeiro do rei. Ele era bem próximo ao rei, era uma posição de confiança, era uma posição muito boa. Ele comia do bom, do melhor, porque ele estava próximo do rei. O único problema é que se tivesse envenenado, né? Então, assim, tem um lado bom, né? Ele estava perto do rei, mas se ele comesse a comida que alguém estava ali querendo matar o rei também, não ia ficar legal para ele. Mas ele estava ali, ele estava próximo do rei, era um cargo de confiança. E ele estava bem, essa que é a verdade. Existia um perigo para a vida dele. Agora pergunto eu, não existe um perigo para a minha vida, para a sua vida aqui onde nós estamos? O perigo está em todo lugar. Ele estava numa posição boa, numa posição confortável, numa posição legal, e não havia motivo nenhum, preocupação nenhuma para ele sair daquela posição para fazer absolutamente nada. Era só deixar o tempo passar e viver comendo do bom e do melhor, gozando de prestígio diante do rei e sendo respeitado por todos por conta da sua posição. Ele poderia estar ali tranquilo, na zona de conforto, no lugar seguro,
e não fazer absolutamente nada, apenas deixar o tempo passar e gozar de todos os privilégios que ele tinha, da posição que ele tinha. Só que de repente ele encontra com o seu irmão, porque ele estava na Babilônia, ele estava na cidadela de Suzã, mas ele não era babilônico, aquela cidade não era a sua cidade natal, ele tinha uma origem, uma raiz, ele era do povo de Deus, ele era hebreu, ele era israelita, ele tinha um Deus verdadeiro. Então ele estava naquele lugar, mas ele não era daquele lugar. A circunstância era o cativeiro levou a estar naquele lugar, mas dentro dele, ele sabia quem ele era, ele sabia exatamente quem era o seu Deus, e Neemias em momento algum permitiu que, vivendo na Babilônia, a Babilônia entrasse em sua vida. Quando ele conversa com seu irmão Hanani, ele pergunta, ele se preocupa, ele se interessa. Eu estou aqui vivendo essa situação, estou bem, estou legal, mas como estão os meus irmãos que estão em Jerusalém? Como está aquele povo que está lá? O que está acontecendo com ele? Ele não sabia. Hoje em dia, né, irmãos, é muito fácil ter informação, né? Se um irmão espirra lá no Japão, segundos, né, roda, daqui a pouco você já está sabendo ali. Naquela época não era assim, né? E ele encontra com seu irmão que está vindo de Jerusalém, o Hanani, né? O que está acontecendo por lá? E uma das primeiras coisas que a gente aprende com Neemias é que a gente deve se importar, a gente deve perguntar, deve haver no nosso coração um desejo sincero e genuíno de perguntar: como você está? Como foi o seu dia? Como você tem passado? Como diz o meu amigo pastor Paulo César, o que é que você está sentindo? Então, vira para esse abençoado que está do teu lado e pergunta para ele: como é que você está, irmão? Pergunta para ele: como é que você está, irmão? Como é que você está, irmã? Ei. Às vezes a gente está vivendo de tal maneira que a tendência nossa é não se importar mais. Você passa 1 milhão de vezes pela pessoa, mas a sua cabeça, o seu coração, o seu ritmo de vida tomou uma dimensão tão louca, que não passa na sua cabeça, no seu coração, o se importar, o perguntar: como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de alguma ajuda? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós nos tornamos insensíveis às necessidades dos outros, porque entendemos que só nós temos necessidades. E se nós nos importarmos, você pode ajudar alguém e alguém pode ajudar você. Nós podemos ajudar uns aos outros se nós nos importarmos, se nós resolvermos sair dessa doideira que nós arrumamos para a nossa vida, de estar com a cabeça cheia de um monte de coisa o dia todo, o tempo todo. A gente passa 1000 vezes pela pessoa e a gente não consegue perceber se ele está triste, se ele está alegre, se ele está feliz, se ele está com fome, se ele está doente, se ele está... nada. A gente vai se tornando egocêntrico, olhando sempre para o nosso próprio umbigo. Deixa eu resolver o meu problema primeiro. Depois que eu resolver o meu problema, aí, se der tempo, eu vejo se eu resolvo o seu. Mas qual é o segredo de receber? Qual é o segredo de receber? Para receber? É dar. Dê e Deus te devolverá. Quando você
tem pessoas que o fato de você perguntar se ela está bem, você pode nem ajudar, você pode não dar um grão de arroz, mas você perguntou, como é que você está, mesmo? Você está bem? Você já transformou o dia dela, sabe por quê? Ela se sente invisível, ninguém está vendo. Eu passei por essa experiência. Cheguei na igreja lá no Rio de Janeiro, irmão Otaviano, que agora está na graça, e eu não esqueço do irmão Otaviano, porque eu tenho uma plantinha que ele me deu, que eu botei o nome de Otaviano na plantinha, né? E está lá a plantinha Otaviano. Então, eu nunca vou esquecer do irmão Otaviano. Ele, com toda a delicadeza, me deu Lírio da Paz, o nome da planta, né? Estava lá no quintal dele, ele pegou, me deu, plantei, trouxe do Rio para cá. Essa planta está quase uns 10 anos comigo, se eu não me engano. Desde que ele me deu lá no Rio, aqui eu já estou 4 anos, deve estar fazendo alguma coisa parecida. Eu nunca vou esquecer do irmão Otaviano, porque o Otaviano está lá no vaso, firme e forte, em nome de Jesus. Ele estava sentadinho lá na igreja, eu cheguei para a área do culto, aí cheguei por trás dele assim, dei um abraço nele, aí dei um beijo nele, e fui para frente, fui fazer o culto e tal, louvamos. Quando foi, dias depois, ele virou para mim, pastor, preciso falar uma coisa com o senhor, que olha, pastor, aquele dia ali que o senhor, no domingo passado, que o senhor veio, que o senhor abraçou, que o senhor me beijou e falou comigo, pastor, aquilo mudou a minha vida, mudou o meu dia. Sabe por quê? Porque eu estava sentado ali, sabe o que acontece? Estava parecendo que eu estava ali, mas ninguém estava me vendo. Parecia que eu estava invisível, parecia que eu não existia. Você sabe quantas pessoas se sentem assim nos dias de hoje? Meu irmão, se você não se importar, se nós passarmos a viver como se o nosso coração tivesse cauterizado, como aquele profissional, seja lá de que área for, que já está tanto tempo fazendo aquilo que ele já faz mecanicamente, não tem mais nenhum sentimento, não tem mais nenhuma vontade, nenhum desejo, ele faz porque ele tem que fazer e não se importa mais com aquilo que ele faz, e a gente passa a não se importar mais. Isso é uma tristeza muito grande, tanto para a humanidade, para a sociedade, como a família, como para a igreja, e uma coisa muito triste dentro da igreja que entristece também o coração de Deus, quando os irmãos já não se importam mais uns com os outros. Quando já não tem mais irmãozinho, poxa, tudo bem? Como é que você está? Como senti sua falta no culto? Ontem está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Ah, não, tá tudo bem, foi só porque eu não pude e tal, eu fiquei doente, não sei o quê, mas eu estou legal, estou bem. Uma ligação pode mudar o dia de uma pessoa, porque ela pode estar se sentindo exatamente assim, invisível. Ela pode estar passando por tantas situações que um telefonema seu pode mudar o dia, pode mudar a semana, pode mudar a vida dela. Eu pensei que ninguém estava me vendo. Tem alguém me vendo. Deus falou no coração de alguém. Alguém veio falar comigo. E você ser usado por Deus para abençoar a vida do seu irmão e da sua irmã. Precisamos sair da nossa bolha e entender que se importar deve fazer parte da minha vida cristã. Porque eu sou cristão, porque eu estou em Cristo. E quem se importou, e quem deu mais exemplo de se importar com as pessoas do que Cristo? Quem foi, irmãos? Quem foi o maior exemplo senão Cristo? Ele se importou tanto conosco que ele foi para a cruz, para pagar o preço que nós deveríamos pagar. Ele podia não ter se importado porque ele era Deus. Estava lá com o Pai e com o Espírito, vivendo tranquilo. Ele não precisava se importar com você. Mas ele se importou. Nós precisamos nos importar. Primeira coisa, que Neemias teve o seu coração tocado pela situação do povo. Antigamente, há muitos anos atrás, né, quando você passava e você via notícia, tiroteio, morte, tem uma pessoa morta na esquina, não sei o quê. As pessoas se escandalizavam de uma forma sobrenatural. Hoje, já não é mais como há 10, 20 anos atrás. Porque a violência está tudo tão banalizado que a pessoa
Tu fala assim para a pessoa: caramba, morreram 30 hoje lá na favela tal. É mesmo? Por que não morreu mais, né? Não é normal, semana passada morreu 40. Ah, é assim mesmo. Imagina o coração de Deus quando ouve um servo de Deus pensar e falar uma coisa dessa. A gente vai perdendo a sensibilidade se a gente não prestar atenção. Se a gente não fizer o que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. A gente perde a sensibilidade das coisas. É assim mesmo. Todo mundo sofre, todo mundo tem problema, cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua, cada um por si, Deus por todos. Neemias não pensou assim. Ele se interessou. E quando ele teve a notícia, olha, destruído, tipo deu PT, né? Quando fala que o carro está perda total, não tem jeito, está tudo destruído. E quem está lá está vivendo em miséria, problema, está ruim. Qual é a reação de Neemias? Tendo eu ouvido isso, verso 4, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Qual foi a última vez que você chorou por causa da tragédia de alguém? Por causa da tristeza de alguém? Por causa da angústia de alguém? Por causa do sofrimento de alguém? De um povo, de uma família, de um bairro, de uma cidade, de uma causa? Qual foi a última vez que uma tragédia chegou ao teu ouvido e que você chorou? A maioria tem dito: é assim mesmo. E lamentei por alguns dias. Ele ficou alguns dias ainda com aquilo, remoendo aquilo. E estive jejuando. Eu não posso só saber e não fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então ele começou a jejuar. E ele orou diante de Deus. Porque ele viu a miséria que estava o povo, a situação que estava. Ele se importou e ele resolveu fazer alguma coisa. Mas a primeira e a última coisa que a gente tem que fazer em tudo é conversar com Deus, orar, jejuar. E foi isso que ele fez. Qual foi a última vez que você jejuou por uma causa? Qual foi a última vez que você jejuou para se aproximar de Deus e ouvir melhor a voz de Deus sobre o que Deus quer que você faça? Qual foi a última vez que você, como dizem os nossos irmãos pentecostais, né, entrou na torre de vigia pela causa de alguém e não sua? Lembra que Neemias está fazendo tudo isso aqui por quem? Por causa dele? É por causa dele, irmão? Sim ou não? Por causa de quem que Neemias está fazendo isso tudo aqui? Chorando, remoendo o dia, jejuando, orando diante de Deus. Para quem? O povo. Ele poderia ficar lá. Ele estava benzão lá. Mas é por conta da causa de outras pessoas. Qual foi a última vez que você fez tudo isso aqui e não foi por você, mas foi por outra pessoa? Foi pela causa de um casal amigo, de uma família que está em necessidade, um casal em crise, uma família em crise, uma cidade em crise, uma igreja em crise, um ministério em crise. Qual foi a última vez que você fez tudo isso que Neemias fez aqui e não era por você, era por outra pessoa? E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. E agora Neemias começa a orar e a conversar com Deus sobre toda aquela situação. Então ele adora, ele exalta o Senhor, ele lembra exatamente das promessas do Senhor. Ele lembra do que Deus falou que ia fazer se o povo se desviasse. Espalharia o povo pela terra. E o povo estava espalhado.
parte estava na cidadela de Suzã, parte estava em Jerusalém, parte estava do lado de lá, parte estava do lado de cá. O povo estava realmente espalhado. Jerusalém estava destruída, não tinha nada lá, e o povo foi se espalhando, se dispersando, porque se afastou do Senhor. A culpa não foi de Deus, foi porque o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Neemias então começa a conversar com Deus e lembrar: Senhor, realmente está escrito, o Senhor falou, nós fomos avisados, e você também foi avisado sobre isso, amém ou não amém? Se afastar de Deus, dá problema, dá ou não dá? E o povo se afastou de Deus, e Neemias está lembrando: Senhor, o Senhor nos avisou o que ia acontecer, ou seja, a culpa não é do Senhor, nós fomos avisados. Só que o Senhor também diz na sua palavra, e aí é que é bom conhecer a palavra. Você admite a culpa, mas você sabe que também Deus tem uma promessa. Mas o Senhor disse que se nós nos arrependermos, voltássemos para o Senhor e cumpríssemos os seus estatutos e os seus juízos, nós poderíamos estar espalhados pelos lugares mais distantes do universo, que o Senhor nos ajuntaria novamente. Então, meu irmão, não importa qual é o estado, o quanto uma pessoa esteja caída e afastada do Senhor, existe sempre o lado, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, e Ele nos traz de volta, e Ele nos aceita de volta, nos traz para perto dEle novamente, aleluia. Se nós nos arrependermos, se nós confessarmos as nossas culpas, se nós estivermos ali, amados, queridos irmãos, obedecendo a sua palavra, os seus estatutos e os seus juízos. Por isso está escrito: se confessarmos as nossas culpas, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar de toda iniquidade. Aleluia. E Deus, e Neemias conversando com Deus, fala com Deus: Senhor, mas o Senhor prometeu que se nós nos arrependermos, o Senhor nos ajuntaria novamente, e eu preciso do Senhor, porque eu vou começar, uma grande obra. Ele diz no verso 11: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e as dos teus servos que te agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje, porque a partir desse dia Neemias decidiu: é hoje que vai começar. Ele não sabia como, porque ele não sabia como é que ele ia fazer para falar com o rei. Teu servo, que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Esse homem que ele está falando é justamente o rei para o qual ele era copeiro. E Neemias, a partir daquele momento, ia começar algo grandioso na vida do povo de Deus, porque a partir de Neemias, primeiro o muro, depois a cidade por dentro, depois vem a restauração da adoração e das leis ao Senhor, porque não havia nenhuma cópia das leis, tinha se perdido, até que Esdras acha uma cópia do livro da lei, e com os muros já reconstruídos, ele começa então a ensinar todo o povo novamente sobre as festas, sobre o que deve ser guardado, e o povo então começa a voltar. Mas começa Neemias saindo da sua zona de conforto, se importando e pedindo a Deus que seja com ele nessa tarefa grandiosa, maravilhosa, mas ao mesmo tempo extremamente difícil e desafiadora. Porque começava que um rei o liberasse para que ele voltasse a reconstruir a sua cidade. Ora, reconstruir os muros é tornar a cidade segura novamente. O rei poderia pensar: bom, Neemias, ele vai querer reconstruir Jerusalém, porque ele está querendo o quê? Se revoltar e novamente se afastar, não me obedecer mais. Porque ele poderia pensar assim. Mas Neemias orou a Deus, para que Deus concedesse a ele uma oportunidade de falar com ele. E essa oportunidade lhe foi dada.
Neemias estava triste. Veja a sequência dos fatos, irmãos. Neemias já tinha orado, já tinha pedido para Deus ser com ele, e aquilo foi suficiente. Agora Neemias estava feliz da vida porque ele já fez o que tinha que fazer? Sim ou não? Não. O problema foi resolvido? Não. Tem gente que tem ótimas iniciativas, mas nenhuma acabativa. Está pensando que a palavra está errada, mas procura no dicionário, que usaram tanto que agora tem. Acabativa. Então tem gente que tem muita iniciativa, mas zero de acabativa. Porque o tempo vai passando, hoje você está triste, hoje você chora, por isso é muito bem-vinda a frase, eu não sei quem é o autor, mas ele diz assim: arrependimento não é quando você chora, mas quando você muda. E existe uma grande diferença. Então às vezes a gente sente alguma coisa hoje, a gente chora, não sei o que e tal, aí passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, e aquela coisa vai esfriando, vai passando, e aquele monte de coisa que a gente disse que ia fazer hoje, que a gente prometeu hoje, vai para onde? É mais ou menos como o banho que a gente toma, a sujeira vai saindo, desce pelo ralo e pronto, já não sabe mais nem que fim levou tudo aquilo. Percebam que Neemias continua triste, porque ele queria resolver aquele problema, ele tinha orado a Deus, ele pediu ajuda a Deus, mas ele ainda não tinha conseguido fazer nada. E ele estava com o coração triste, ele estava com o semblante triste. Os dias se passavam e ele continuava incomodado, porque ele realmente foi tocado por aquela situação. E quando a gente continua e a gente insiste e o nosso coração continua naquilo, Deus abre a porta. Em Êxodo 38, quando está quando está construindo o tabernáculo, que Deus manda construir o tabernáculo, e não tinha ninguém mais, o povo de Deus, que soubesse lidar com nada, que soubesse trabalhar com madeira, com ouro, couro, com tecidos, com nada, diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo de Deus encheu Bezalel e Aholiabe de toda a habilidade para trabalhar com esse negócio todo. Depois começou a encher mais uns que trabalhavam com ele, que estavam à volta, que eles começaram a ensinar, e depois o texto diz que todo aquele que inclinou o coração para a obra, todo aquele que desejou se envolver com aquela obra, que no seu coração olhou para aquilo e falou: eu quero fazer parte disso, eu quero estar junto disso, que o Espírito do Senhor veio e o encheu com toda a sabedoria e conhecimento para trabalhar com todo aquele material. Quem no seu coração desejou trabalhar, o Espírito Santo habilitou e ele foi trabalhar. Pergunto a você: o Espírito Santo não tem mais poder? Ele não atua mais? Ele não está mais conosco? Muito pelo contrário, naquela época era visitação. Hoje é habitação. Ele habita em nós. Como diz o apóstolo Paulo: não sabeis que vós sois tabernáculo do Espírito Santo, que vós sois templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo? É muito mais intenso, é muito mais profundo e traz para nós uma responsabilidade muito maior. Se o teu coração se inclinar para a obra, o Espírito do Senhor, como diz Isaías 61, que está sobre nós, e agora não sobre, mas em nós, ele nos capacitará, ele abrirá as portas. Neemias estava lá. Passou o tempo, não sei quanto tempo, mas o tempo está passando, ele está querendo fazer alguma coisa, as coisas não acontecem, ele está com semblante triste, ele continua preocupado, ele continua se importando. O rei olha para ele e diz assim: ô Neemias, o que está acontecendo contigo? Estou vendo que você está triste e sei que você não está doente, então essa sua tristeza é de coração. O que está acontecendo? Veja bem, Neemias se importou com outras pessoas. E agora uma outra pessoa se importa com Neemias. E quem é essa outra pessoa? O rei. Era justamente a pessoa que ele precisava que se importasse com ele. Ó rei, como posso eu ficar triste, ficar feliz, ficar alegre,
se a cidade aonde meus pais estão enterrados está destruída. E aí ele, com sabedoria, usando as palavras certas, falou com o rei, o que você quer que eu faça? Ei, permita que eu vá lá, permita que eu reconstrua tudo, que eu bote tudo de pé novamente. O texto fala que o rei olha para a rainha e depois ele dá a resposta. E eu tenho para mim que a rainha, que o rei pediu autorização para a rainha, porque é a rainha que manda mesmo, na verdade. Como hoje em dia, é as mulheres que mandam, né? Amém, varoas? Amém. Só tô admitindo a verdade. Quando um colega liga para mim e fala assim, e aí, Elcio, o que você manda? Pode perguntar para eles, a resposta sempre é mesma. Meu amigo, desde 6 de novembro de 98 que eu não estou mandando em nada. Né, meu amor? Viu? Manda em nada. Aí diz o texto bíblico que o rei olha para a rainha, aí olha para Neemias e tá bom, Neemias, pode ir. Mas não era só voltar, porque precisa de material. Olha as portas se abrindo. Você precisa prestar atenção. Ele precisa de material para reconstruir. Rei, mas não tem só isso não, tem mais uma coisa. Que eu vou precisar de material. Dá para o senhor dar umas cartinhas aí para eu poder falar com o guarda das florestas lá para poder pegar o material? Tá bom, Neemias? Vou te dar as cartas, você vai lá, vou mandar uma equipe com você não vai sozinho, pessoas vão fazer guarda da sua vida, você não ir sozinho, vou te dar as cartas, você vai lá, vai pegar. Olha Deus agindo, olha Deus abrindo as portas, olha Deus mandando mantimento, material, tudo que precisa. Sabe por quê? Porque alguém se importou e resolveu fazer alguma coisa. Porque não adianta só você se importar, você precisa fazer alguma coisa. E ele resolveu fazer. E ele conversou com a pessoa certa, com quem podia abrir as portas. Ele falou com Deus. E Deus foi com ele. E ele sai com as cartas. Ele vai falar com Asaf, que é o guarda das florestas do rei. E ele chega em Jerusalém. No verso 11, Neemias aporta em Jerusalém. E como todo grande desafio que a gente enfrenta na vida, você não é uma pessoa inocente, nós já conversamos sobre isso durante várias vezes. Você sabe que toda vez que alguém se levanta para fazer a vontade de Deus, para fazer algo da parte de Deus, quem é que se levanta para tentar impedir? O inimigo. O nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Irmãos, não seja inocente. Não pense que você vai começar qualquer coisa e o inimigo não vai tentar impedir você. Porque se você não botar isso na tua cabeça, a primeira dificuldade, o que acontece? Isso não é de Deus não, vou embora, parei. Não pode. Você tem que entender o seguinte: se você decidir, eu vou dar um jeito na minha família, eu vou dar um jeito no meu casamento, eu vou dar um jeito na minha vida financeira, né? Palestra semana que vem. Eu vou dar um jeito. O inimigo vai tentar impedir, ele não quer que você vá bem. Não há interesse nele, não habita nem bem nenhum. Ele não brinca de ser diabo, o inimigo não brinca de ser inimigo. Muito crente brinca de ser crente, de ser servo de Deus. Mas o inimigo não brinca de ser inimigo, ele é inimigo de verdade. E se você vai começar alguma grande obra, se você botar na sua cabeça, eu vou reconstruir meu casamento, eu vou reconstruir minha família, eu vou reconstruir meu ministério, eu vou reconstruir minha vida financeira, minha vida profissional, eu vou me aproximar de Deus, minha vida espiritual vai ser uma bênção, eu vou correr atrás. Você acha que ele vai ficar assistindo você fazer tudo isso? É óbvio que ele vai tentar impedir. Por isso, tudo que você
você vai começar, tem que começar como Neemias começou. Senhor, seja comigo. Precisa ter jejum, precisa ter oração, precisa ter joelho dobrado, precisa ter choro diante do Senhor. Para que Deus que sonda o coração saiba da sinceridade do teu coração. Meu servo, estou contigo. Pode ir que o resto é comigo. Irmão, se Deus falou pode ir que o resto é comigo, segura na mão de Deus e vai dar certo. Agora, não seja inocente pensando que o inimigo não vai se levantar contra você. Qualquer decisão que você tomar, que for para o seu bem, para o bem do seu casamento, da sua família, do seu ministério, da igreja que você congrega, das pessoas que você ama, ele vai tentar impedir. O teu crescimento pessoal, como servo de Deus, como cristão, ele vai tentar impedir. E aqui se levanta 3 enviados terríveis, que é Tobias, Sambalate, como é que é o nome do outro tribulado? Sambalate, Tobias e Gesem. Trio horrível, não dá nem para fazer dupla sertaneja com esse nome, de tão ruim que é. Não dá nem para fazer, que não combina. Não combina. Não dá nem para montar, nem dupla, nem trio, não dá para fazer nada. Porque você acha o quê? Ele estava olhando aí, eu vou deixar eles crescerem, vou deixar eles avançarem, vou deixar eles irem bem? Não, negativo. Porque tem pessoas que são assim, elas não conseguem e elas não querem que você consiga também. E aqui está esses caras. E começaram então ali a tentar impedir. O inimigo vai tentar impedir. Mas maior é o que está do que o que está. Amém ou não amém? Irmão, você crê ou você não crê? Não tem como crer pela metade, não. Não tem como confiar desconfiando, não. Eu sei que muita gente usa essa frasezinha aí, né? Que não tem nada a ver com Deus. Ou você confia, ou você não confia. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Não existe meia fé. Você precisa acreditar que Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Deus te cerca por detrás e por diante. Ele dá ordem aos teus anjos a teu respeito. Segura na mão de Deus e vai. Eu quero concluir ressaltando um aspecto que eu julgo ser extremamente importante no livro de Neemias. Para que você aprenda de uma vez por todas, se você ainda não aprendeu. Porque Neemias, amados, se você comparar Neemias com outros personagens bíblicos que abençoaram e foram grandes diante de Deus, você vai ver que houve profecias falando a respeito deles. Profetas foram até eles para falar que eles foram chamados por Deus para fazer alguma coisa. Alguns receberam sonhos, outros visões, outros foram visitados por anjos. Eles, de alguma forma, eles foram contactados de uma forma sobrenatural para cumprir um propósito de Deus na vida deles. Abraão, Deus fala com Abraão, sai da tua terra e da sua parentela. Deus falou direto com Abraão, Deus falou direto com Moisés. Isaías, né? A quem enviarei, quem há de ir por nós, eis-me aqui, envia-me a mim. Davi foi lá na casa, Samuel foi lá na casa de Jessé para ungir Davi como rei. Pergunto a você, qual foi o anjo, qual foi o sonho, qual foi a profecia,
Qual foi o fato sobrenatural que aconteceu para que Neemias fizesse alguma coisa? Qual foi o anjo? Qual foi o sonho? Qual foi a profecia que havia sobre Neemias que ele reconstruiria os muros? Qual foi o profeta que falou: Neemias, o Senhor te chama para que vás reconstruir? Qual foi o profeta que foi lá falar com ele? Por que eu quero ressaltar esse aspecto com os irmãos? Porque muita gente está esperando Deus falar com ele que ele precisa fazer alguma coisa. Eu quero dizer para você que Deus já mandou você fazer muita coisa. Você não precisa esperar nada. Vou ficar só com uma, que é maravilhosa, é fantástica. Mateus capítulo 28. Eis que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide pelo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando em tudo que eu vos tenho ensinado, e então estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele já mandou. Neemias não recebeu visão, sonho, profeta, profecia, nada. Ele sabia o que tinha que fazer, ele se importou, ele sentiu e ele fez. Tem muita gente esperando o sobrenatural de Deus. Não, quando Deus falar o meu coração, aleluia. Quando eu senti aquele arrepio, quando entortar a colunazinha, fazer assim, aí eu vou. Quando eu estiver dormindo e eu ouvir aquela voz, Elcio, 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 vai. Quando alguém vier, um profeta de longe que eu nunca vi na minha vida, e ele parar na minha frente e falar: é você, eis que te digo, o Senhor te chama, aí eu vou. Para que Deus vai mandar alguém, um anjo, um sonho, uma visão, um profeta, falar com você sobre aquilo que já está escrito? Já está escrito que você tem que fazer muita coisa. O que nós temos que fazer é fazer. Sair da teoria para a prática. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Ele não esperou ninguém falar. Neemias vai lá e faz. Ele se importou. Ele pediu permissão a Deus e ele foi. E ele fez. Neemias é homem nascido de mulher como eu e você. Ele não é melhor e nem pior do que nenhum de nós que está aqui nessa noite ou você que está acompanhando pela internet. Deus ama Neemias igualzinho ama a mim. Ele não ama mais Neemias do que eu. Assim como ele não ama mais Davi do que eu, ele não ama mais você. O amor de Deus é igual para todo mundo. As missões é que são diferentes. Mas Deus me ama como Deus ama Neemias. E Deus pode fazer através da minha vida e da sua vida o que ele fez através da vida de Neemias. E se você continuar lendo todo o livro de Neemias, você vai ver sobre tudo que Neemias passou, todas as vezes que esses três camaradas se levantaram, esse trio parada dura se levantou para tentar impedir Neemias de alcançar o seu objetivo, você vai perceber que Neemias continua firme no propósito. E você não encontra no livro de Neemias de forma clara. É óbvio que você percebe todo o sobrenatural de Deus na missão, mas você não percebe no livro. Não tem um anjo que aparece no livro de Neemias, não tem um profeta que aparece para falar nada com Neemias, para direcionar. Neemias não conta nenhuma história de que ele teve um sonho, que o Senhor falou com ele em sonho. Pode ler o livro. Mas foi um homem tremendamente usado por Deus, porque ele simplesmente se importou. Nós temos muitas coisas para nos importar. Vidas de crianças estão sendo destruídas o tempo todo em
Casais, homens estão sendo destruídos na sua constituição de homens. Mulheres destruídas na sua constituição de mulheres. Crianças sendo atacadas o tempo todo. Existe uma grande obra a ser feita. Existem desafios tremendos para nós. Precisamos nos importar de verdade. Precisamos ter iniciativa e a acabativa. A gente precisa orar mais. A gente precisa jejuar mais. A gente precisa dobrar mais os nossos joelhos e falar com Deus. Não existe se Deus quer que você faça. Deus quer que você faça. Está escrito para eu e você, para nós que somos cristãos, está escrito o que a gente deve fazer. Não tem essa de esperar uma voz, um sobrenatural, alguém dar uma ordem, não. Você começa a fazer, ora a Deus e começa a fazer, Deus vai providenciar. O Espírito Santo vai capacitar. Deus vai abrir as portas, as coisas vão acontecer. O inimigo vai se levantar e você vai vencer. Não por sua causa, mas por conta daquele que está por você. Porque você não está indo em seu próprio nome. Você está indo em nome de Jesus. O Rei da Glória está conosco. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Precisamos confiar. Precisamos pedir a Deus forças para nos desvencilhar de tudo que nos impede de fazer o que já está escrito para fazermos. Precisamos levantar. Não foi à toa que Cristo disse: levantem as suas cabeças e olhem, os campos já estão brancos. Sabe por que a gente está andando de cabeça baixa? Ou porque a gente está andando como derrotado, ou porque a gente está olhando para o próprio umbigo. E aí ele diz: levantem as cabeças, olhem, prestem atenção. Neemias levantou a cabeça, ele olhou, ele prestou atenção, ele viu a necessidade, ele viu o sofrimento, ele viu a angústia, ele viu a miséria, porque ele levantou a cabeça. Levante a sua cabeça e deixa Deus te usar. Busque o Deus da palavra, na palavra de Deus, e veja o que Ele já mandou você fazer. É muita coisa. Você não precisa esperar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos um grande desafio para 2020. E 3. Vocês entenderam, não complica a minha vida. 2023. Por quê? 2023 é o ano que nós vamos fazer 20 anos como igreja. Esse desafio é um desafio duplo, porque o mais importante para a gente não é a construção do templo. Amém ou não amém? Esse templo aqui, né? Tijolo, cimento. Nosso principal desafio são vidas. Nosso principal desafio são vidas. Porque nada disso aqui vai para o nossa morada eterna. Céus e terra vão passar. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem será? Então, faz parte do pacote, mas não é o principal. O nosso desejo é, quando completarmos 20 anos, é que nós possamos realizar o culto de nossa igreja
de louvor e gratidão a Deus aqui em cima. Entendo que eu não estou dizendo que a gente vai terminar todo o templo em 1 ano e 8 meses, mas concluir de forma que a gente consiga adorar a Deus já aqui em cima, de forma razoavelmente confortável. É óbvio que Deus pode fazer por nós infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas esse não é o nosso principal desafio. Nosso principal desafio são vidas. E a gente vai estabelecer para esses 1 ano e 8 meses um objetivo, que é o adorar a Deus lá em cima, mas nós ganharmos almas para Jesus. E esse é o principal objetivo, ganhar almas para Jesus. Quem ganha almas, sábio é. O quantitativo eu vou trazer depois para a igreja. A gente vai ter um alvo, uma meta e um objetivo. E nós vamos trabalhar em função disso. E depois que a gente chegar lá, pastor, o que a gente vai fazer? Estabelecer um novo alvo, meta e objetivo. E continuar crescendo, de fé em fé, de glória em glória, até a estatura de varão perfeito. Crescer é importante. Porque quando a gente fala de crescimento de igreja, a gente fala de vidas que estão saindo das trevas para maravilhosa luz do Senhor. Vidas que estão se rendendo aos pés do Senhor. Então, quem disser que crescimento não é importante, não entendeu o que a Bíblia diz sobre salvação de almas. Amém ou não amém? Não entendeu. É claro que números são importantes. São vidas, pessoas. Estamos falando não de conquistar pessoas de outras igrejas para a nossa igreja. Naquele famoso pescar no aquário. Nós estamos falando de uma igreja que evangeliza, que cuida, que consolida, para que o fruto seja ganho e ele permaneça. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós, para que vades, dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia! E a gente precisa lutar para uma igreja assim. O fruto permanece para a glória de Deus. Não é para a minha glória, não é para a sua glória, não é para a glória do Cibig, né? É para a glória de Deus. Tão somente para a glória de Deus. Mas primeiro precisa haver uma mudança muito grande na nossa postura. Por isso eu trouxe o exemplo dos meninos. Pastor, o que a gente vai esperar? Não esperar nada. Vamos esperar um sinal do céu. Só se for para cair fogo na tua cabeça. Não tem que esperar nada. A gente pode conversar com Deus, sim, Senhor. Qual é a estratégia que a gente vai usar? Como é que o Senhor vai conduzir? Que porta que o Senhor vai abrir? Prepara a gente e tal. Isso aí a gente pode tudo falar com Deus. Mas começar a fazer, não sei o que fazer, não sei para onde vou, qual é a minha tarefa, para que Deus me chamou, em nome de Jesus. Está tudo aqui. E alguém, há algum tempo, começou a botar na cabeça dos outros que precisava ouvir uma voz do além para tudo na vida. Não. Pode ser que Deus tenha um chamado específico para você. Você vai para a África, você vai não sei para onde. Eu creio nisso. E Deus vai trabalhar no teu coração e vai falar com você. Mas você está aqui, enquanto Deus não te leva para a África, trabalha com o pessoal aqui. Porque aqui pode ser o lugar onde Deus vai treinar você, para depois de treinado, aí Ele vai falar, agora é a hora de você ir para onde eu quero que você vá. Seja um Neemias. Seja um Neemias. Reconstrua. Levante a sua cabeça. Derrame o seu coração. Ore, jejum, dobre o seu joelho. Aproveite toda oportunidade que lhe for dada. Fica ligado com Deus, porque nós temos um desafio muito grande para 2023. São 20 anos de graça e de misericórdia sobre nós. Amém ou não amém? Amém. E nós precisamos trabalhar com um alvo, com uma meta e com um objetivo. Seja um Neemias. Levante a sua cabeça. Olhe para quem está à sua volta.
Porque que Deus quer usar a mim e a você, eu não tenho dúvida. Está dependendo exatamente de mim e você, se nós realmente queremos levantar a nossa cabeça, nos importar e partir para a briga. E pode partir com fé, irmão, que a vitória é tua em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Não importa se você é adolescente, jovem, adulto, ancião, não tem nada a ver com idade. Abraão começou a maior jornada da sua vida com 75 anos de idade. E entrou para a galeria dos heróis da fé. Tem nada a ver com isso. Tem muita coisa ainda que você pode fazer para Deus. Vamos ficar de pé em nome de